Em 1975, a banda Queen já tinha lançado 3 discos. O primeiro foi aclamado pela crítica, mas passou despercebido pelo público. O segundo fez muito sucesso no Reino Unido e o terceiro conquistou também os Estados Unidos, o que era muito importante para qualquer banda. Até então, Queen era uma banda de hard rock que se diferenciava das outras por causa da sua mistura, do rock com outros gêneros musicais. Essa mistura de sonoridades ficaria mais forte ainda no quarto disco. Os caras misturaram ao rock, o pop, a valsa, instrumentos musicais exóticos e também o canto típico da ópera. Eles se enfiaram no estúdio, investiram toda a grana que eles tinham para fazer um álbum pesado. E deu muito certo, porque o disco A Night at the Opera definiu o som do Queen, Ali eles tinham achado qual era a cara e a sonoridade da banda. E fizeram um dos álbuns mais clássicos do rock de todos os tempos, E o disco mais importante da carreira deles. E é desse disco que a gente fala hoje aqui no canal. Eu sou o Zé. Eu sou o Gui. E essa é a nossa Vinilteca. Antes da gente começar esse vídeo, já sabe, Já deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente. E se inscreve no canal e ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo da Vinilteca. Te garanto que tá vindo muita coisa boa aqui no canal, você vai se surpreender. O Queen era formado pelo grande Freddie Mercury nos vocais e piano, John Deacon no baixo, Roger Taylor na bateria e nos vocais e por Brian May na guitarra e nos vocais. O empresário disse, inclusive, que o lucro que eles tiveram com as vendagens do disco não era suficiente nem para cobrir o investimento que eles tinham feito no Queen. Por causa disso, a banda resolveu demitir o empresário e romper o contrato com a gravadora Trident Studios. A banda teve que pagar uma multa rescisória e também fez um acordo com a gravadora, onde eles cederiam 1% dos royalties dos próximos 6 discos que eles gravassem. A partir de então, os empresários da banda seriam John Reid, que também era empresário do Elton John, e Peter Grant, e eles assinaram um contrato com a gravadora EMI. Em agosto de 1975, Queen entrou nos estúdios para gravar o seu 4º disco. Pela primeira vez, eles se sentiram imensamente satisfeitos com o processo, porque eles deixaram para trabalhar no novo disco, testar os limites deles como músicos, o tempo que eles queriam para poder fazer o projeto e tudo mais, coisa que eles não tinham conseguido na outra gravadora onde eles eram contratados. Em 76, o Freddie Mercury chegou a dar uma entrevista dizendo que com o processo do A Night at the Opera, ele percebeu o porquê que ele tinha escolhido essa profissão, na vida dele. Os 4 integrantes do Queen eram todos muito perfeccionistas, então eles cuidavam de cada detalhe, de cada toque, de cada arranjo, com muito cuidado. E repetiam várias vezes até eles chegarem naquilo que eles achavam que deixava eles satisfeitos. As gravações do A Night at the Opera duraram 1 mês. Teve dia que os caras chegaram a passar 10 horas seguidas dentro do estúdio. Eles gravaram cada um a sua parte em estúdios separados. Inclusive, para gravar a guitarra, por exemplo, o Freddie Mercury fez tudo aquilo que estava na cabeça dele pro disco no piano e entregou pro Brian May fazer na guitarra lá no estúdio separado. Depois, no final do processo, quando estava tudo gravado, aí eles se juntaram no estúdio e eles mesmos fizeram a masterização e a edição final do disco, Aquele processo que geralmente as bandas fogem de fazer, não gostam de fazer porque é um negócio demorado, que você tem que se dedicar bastante. O Queen estava tão envolvido que eles quiseram cuidar desse processo. O disco foi então produzido pela própria banda com o auxílio técnico do produtor Roy Thomas Baker, que estava lá totalmente entregue no processo dos caras também. A produção do 4º disco do Queen se tornou uma das mais caras da história da música. Tem lugar que a gente viu ali que custou 40 mil libras esterlinas, tem lugar que já fala que foram 200 mil libras esterlinas. A gente não sabe exatamente, mas com certeza o disco custou caro pra caramba. A EMI investiu pesado em cima do disco. Eles já tinham decidido, se por acaso o disco não vender, a gente vai separar, a gente vai vender nossos bens pessoais e usar esse dinheiro para cobrir esse rombo nos cofres da gravadora. O nome pro disco surgiu depois dos integrantes da banda terem assistido a um filme dos irmãos Marx, chamado A Night at the Opera. Eles pensaram que era um nome interessante para um disco e também porque a ópera estava presente ali nesse novo trabalho. A capa do disco era toda branca e trazia um desenho feito pelo Freddie Mercury, que depois acabou se tornando até o logo da banda. Ele era composto por 2 leões, um de cada lado, que representavam os signos de Roger Taylor e John Deacon.
Logo embaixo tinham duas fadas, uma rosa e uma verde, representando o signo do próprio Fred Mercury, que era virginiano, e acima tinha um caranguejo representando Câncer, o signo de Brian May. No centro tinha uma letra Q estilizada, que vinha do nome da banda, e atrás tinha uma fênix com as asas abertas, representando ali que a banda seria eterna. O disco A Night at the Opera foi lançado em 21 de novembro de 1975 e logo de cara já se tornou um sucesso absoluto na Inglaterra. Durante 4 meses foi o disco mais vendido lá do país. E isso impulsionou a venda dos outros discos do Queen. Então, ali em 1976, eles estavam com 4 discos na lista dos 20 mais vendidos lá da Inglaterra. Pra você ter uma ideia, o disco foi lançado no finalzinho de 75, né, em novembro, mas mesmo assim ele conseguiu entrar na 12ª posição da lista dos discos mais vendidos no Reino Unido daquele ano. Nos Estados Unidos, o Queen não ficou para trás, não. Em 2 meses, o disco já tinha vendido 1 milhão de cópias. Até o ano de 1976, o disco já tinha vendido 5 milhões de cópias pelo mundo. Isso em 76, imagina hoje em dia, olha quantos anos que se passaram, né? E o quanto que o Queen ainda é uma banda de renome muito famosa. Esse número de vendas até então era inédito, né? Não tinha acontecido com nenhum outro artista. Como esse disco é histórico hoje, vale a pena fazer um faixa-faixa, não é, Guilherme Companhia? Com certeza! Então vamos lá conferir as 12 músicas que fizeram parte desse disco A Night at the Opera do Queen. A música que abre o disco é Date on Two Legs Dedicated to, composta pelo Fred Mercury, supostamente, até porque ela não faz nenhuma referência direta, ele compôs essa música por causa do ódio que ele sentia do ex-empresário, o Norman Sheffield. A música tem uma letra bem ferrenha, né, bem vingativa, segundo o próprio Fred Mercury, até o Brian May sentiu mal ali na hora de gravar a canção, porque ele usa frases como "você é uma mula velha", "já achou outro brinquedo pra colocar no meu lugar", presunçoso, bandido. Acaba com essa pessoa aí, né? O Norman Sheffield desmentiu todas as acusações de que ele maltratava a banda na biografia que ele lançou em 2013. Só que na época do lançamento dessa música, ele ouviu, ficou putaço, loucaço, foi lá e processou o Queen e a gravadora, né? Então eu acho que tem alguma coisa aí, se a carapuça serviu... É, isso deu na cara que era pra ele a letra da música. Só pelo fato do Fred ter colocado dedicated to, né, dedicado a, já deixa bem claro que a letra foi feita pra alguém muito específico. Sim. A segunda canção do disco também foi composta pelo Fred Mercury, a música Lazy on a Sunday Afternoon. A letra narra, né, uma rotina de um jovem que mora na cidade de Londres e que descansa numa tarde de domingo, né, depois de todas as obrigações e passeios e coisas que ele faz durante a semana. Tem uma gambiarra muito interessante que o Queen fez nessa música para gravar o vocal. O Fred gravou o vocal no estúdio e aí depois eles colocaram um fone de ouvido bem potente dentro de um balde de lata e um microfone captando o som do balde. Por isso que o vocal tem um jeito de megafone, né? Um som meio oco. I'm bound to be proposing on a Saturday night. Lazy on a Sunday. Lazy on a Sunday. Lazy on a Sunday afternoon. I'm in Love with My Car foi composta pelo baterista Roger Taylor, inclusive é ele que faz o vocal principal. Essa é uma música de autoria sua que é mais conhecida. A letra fala sobre um cara que é apaixonado pelo seu carro e foi inspirada em Jonathan Harris, que era um técnico de som que trabalhava com a banda e amava o seu carro. Tem uma história muito engraçada sobre essa música. Ela saiu como lado B do single de Bohemian Rhapsody, que se tornaria aí um dos grandes clássicos do Queen. Inicialmente, a banda queria que uma música composta pelo Brian May fosse o lado B desse single. Só que o Roger gostava tanto da canção dele que para ela ser aceita ali, ele se trancou dentro de um armário e só saiu de lá depois que o Fred Mercury mudou de ideia e colocou a canção dele como lado B. Esperto, né? Vou usar essa tática, me trancar nos armários da vida.
Acho que eu não tenho mais idade pra ficar no armário, não. Você vê como é que o Queen era justo na hora de escolher as composições que iam entrar nos seus discos. Agora vem uma música composta pelo baixista John Deacon, a música You're My Best Friend, que é tão fofa a música, tão bonita, né, singela. Foi uma declaração de amor que ele fez pra Verônica, a sua esposa. O John estava aprendendo a tocar piano, então ele compôs essa melodia no instrumento. Quando eles foram pro estúdio, o John pediu pro Freddie Mercury tocar o piano elétrico. Só que o Fred se recusou totalmente, falou assim que odiava piano elétrico. Então o John mesmo que tocou piano na música. Ela se tornou uma das músicas mais importantes da carreira do Queen, então sempre que rola uma coletânea ou então rolava um disco ao vivo, a música estava presente. Ela conseguiu uma posição bem alta também na lista de músicas mais ouvidas nos Estados Unidos naquela época. You're My Best Friend se tornou o segundo e último single desse disco do Queen. Um disco tão bom, tão clássico, ter 2 singles, né? Foi bem estranho, bem pouco assim. Mas eu acho que mesmo as músicas não terem se tornado singles, elas sozinhas acabaram fazendo sucesso e são lembradas até hoje. Como lado B do single de You're My Best Friend veio a música 39, composta e cantada pelo guitarrista Brian May. Ela é quase que uma ficção científica inspirada na obra do poeta alemão Hermann Hesse. E a letra fala de um cara que viaja numa nave próxima à velocidade da luz e também fala sobre a teoria da relatividade do Einstein. O que chama a atenção em 39 é essa pegada acústica que a música tem. De um som mais acústico, o disco do Queen vai para um rock distorcido. Outra música do Brian May, a música Sweet Lady, que ele criou a partir de um riff. Ele ficou pensando no tempo da valsa, que é um tempo mais suave, né, que o pessoal adorava dançar, e aí ele criou um riff pesado em cima desse tempo. O Roger Taylor já disse que essa música, Sweet Lady, foi uma das mais difíceis que ele gravou em toda a sua carreira. A letra, feita pelo May, falava, segundo ele, sobre relacionamentos que ele via acontecer com pessoas que estavam próximas a ele e baseado também nos seus próprios relacionamentos, né? A letra ali fala de um cara que tá namorando uma menina, que o trata como um cachorro, que traz ele na coleira, que não confia nele, e ele pede, né, a essa senhorita que ela volte a ser doce, porque assim eles vão poder continuar juntos eternamente. Fechando o lado A vem a música Seaside Rendezvous, que foi composta pelo Freddie Mercury e fala ali sobre o encontro de um casal de apaixonados à beira-mar. Nessa música aparece a influência do vaudeville na sonoridade do Queen. O vaudeville é uma espécie de gênero de entretenimento popular que mistura música, teatro e dança, né? Tipo uma apresentação de circo. Nessa canção o Queen tenta trazer ali à tona aquela felicidade da Inglaterra dos anos 20. Ela tem uma melodia super simples, onde aparece até o Freddie Mercury tocando um piano de cauda e ele, junto com o Roger Taylor, faz a sonoplastia usando as palmas e a boca. Com a boca eles imitam o som de alguns instrumentos de sopro, como tuba, clarinete e trompete. A música que abre o lado B é The Prophet's Song, ou A Canção do Profeta, que foi composta pelo Brian May. Em 1974 ele ficou internado um tempo no hospital, porque ele estava com hepatite, ele quase morreu, e aí ele teve um sonho de que a Terra era destruída. Por causa disso que a música tem aqueles versos bem apocalípticos. Depois que ele teve esse pesadelo, né, ele começou a pensar na música e começou a refletir sobre o mundo, que as atitudes do homem, a falta de amor, de caridade, iria fazer com que o mundo se acabasse, né? A ganância e tudo mais. Então, por causa disso, ele criou essa letra que fala: vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Ouçam o que o sábio diz, o mundo vai acabar e vai haver muita morte e fogo e tudo mais. I saw the moonlit stare, spreading his hands on the mountain.
is there. Man who cried out love comes sailing. Ice cold awesome charity bear. A música tem uma duração de 8 minutos e 22 segundos, portanto se tornou uma das maiores da trajetória do Queen e teve uma gravação parecida com a Bohemian Rhapsody, né, com vários vocais da banda um em cima do outro. Eles gravavam os vocais várias vezes, depois juntava tudo, então ficava parecendo que tinha 100 pessoas cantando ao mesmo tempo. No início dos anos 70, o Freddie Mercury teve um relacionamento com uma mulher chamada Mary Austin. Só que os dois acabaram terminando porque o Fred acabou se apaixonando por um cara, mas mesmo assim ele e ela mantiveram a amizade e ele sentia um amor imenso e um carinho muito grande por ela, tanto que quando ele faleceu acabou deixando toda a sua grana pra Mary. No período que ele estava doente, foi a Mary que cuidou de tudo, né? Teve ao lado dele o tempo todo. Pra homenagear então esse grande amor que ele sentia por ela, ele escreveu a letra da música Love of My Life, que fala ali sobre um relacionamento que infelizmente não deu certo e que deixou o coração partido e muito sofrimento. A melodia dessa música é quase que uma música clássica, traz harpa e piano acompanhando a voz do Fred, que é carregada de dor, de decepção, sofrimento, e faz com que quando a gente escute a gente sinta tudo isso e se arrepie da cabeça aos pés. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Só que uma coisa curiosa é que essa música, quando foi lançada em 75, passou completamente despercebida. Ela só veio a ganhar notoriedade quando foi lançada a versão ao vivo do álbum Live Killer, lá em 1979. Aqui no Brasil, o Queen estava vindo fazer show, ele também fez show lá na Argentina, e aí a música estourou e nesses dois países chegou em primeiro lugar nas paradas. E aí vem aquela lendária apresentação do Queen no Rock in Rio de 1985, o primeiro, né, onde ele cantava Love of My Life. Na verdade, a versão que acabou ficando mais famosa era uma versão mais simples, de voz e violão, né? Uma versão acústica que saiu nesse disco ao vivo, mas a versão que saiu no A Night at the Opera era bem mais elaborada, com muito mais instrumentos. Good Company é mais uma música composta e cantada pelo guitarrista Brian May. Ele fez essa música inspirada na história de vida do pai dele. O personagem na canção é orientado pelo pai a ter uma família, cuidar dela, e aí ao longo da história ele acaba perdendo todo mundo ao seu redor e termina numa velhice solitária. Para compor essa música, o Brian utilizou um banjo, só que aí na hora da gravação ele acabou mudando de ideia e usou um ukulele. E a guitarra dele também tá lá marcante, presente na música. Soon my crew went happy to my very good friends and me. Play all day with Sally J, the girl from number 4. Very soon I begged her, won't you keep me company? A maioria das músicas do Queen eram compostas lá no estúdio, com todo mundo presente, mas Bohemian Rhapsody foi diferente. Desde o final da década de 60 que o Freddie Mercury vinha matutando ali uns trechos de músicas e tal, e aí ele chegou nessa ideia de juntar todas elas numa música só. Um dia, durante a produção do disco, o Freddie Mercury chegou no produtor, né, Roy Thomas, e tocou no piano uma melodia e falou pra ele: agora entra a parte da ópera. Ele falou: ópera? Como assim ópera? E aí ele contou, né, pra toda a banda qual era a ideia e tudo mais. A banda achou aquilo totalmente original, diferente, né, e falou: não, vamos trabalhar nisso aqui, botaram fé, né, de que o negócio ia dar certo. A Bohemian Rhapsody estava na cabeça do Freddie Mercury. E aí, durante a gravação, ele foi orientando os parceiros de como é que deveria ser feito, como deveria ser tocado, cantado. As gravações da música começaram no dia 24 de
agosto de 1975, no Rockfield Studios, depois de 3 semanas que os caras ficaram ensaiando. Os 3 que fizeram vocal, Freddie Mercury, o Brian May e o Rob Taylor, cantaram a música de 10 a 12 horas por dia durante semanas, até o Fred achar que aquilo estava perfeito. E os caras também, né? Afinal, eram todos perfeccionistas. A música começava com uma balada e depois entrava a ópera, que foi toda composta pelo Freddie Mercury. Ele também queria que entrasse um coro de 100 vozes, só que o estúdio só tinha fitas de 24 canais, por isso os 3 tiveram que gravar as vozes várias e várias vezes e juntar tudo na mixagem. Eles gravavam a fita e cortavam com gilete e depois iam emendando uma na outra com fita adesiva. Foi um dos singles mais caros e uma das produções mais elaboradas da história. Ele ganhou um vídeo promocional que nada mais era do que um videoclipe que era inovador na época, não se costumava fazer uma grande produção assim para se divulgar uma música, né? O clipe da música deu o pontapé inicial na era da MTV, né? Que foi se modernizando e tudo mais, até chegar Michael Jackson, que renovou tudo de novo. A música se tornou um sucesso arrebatador, ficou durante 9 semanas no topo das músicas mais ouvidas no Reino Unido, e o compacto que trazia a música vendeu mais de 1 milhão de cópias até o fim de janeiro de 1976. Bohemian Rhapsody se tornou uma das músicas mais populares do Queen, mais representativas da banda. Nos Estados Unidos ela causou, porque a crítica ficou bem dividida, porque era bem diferente de tudo aquilo que se ouvia até o momento, mas a maioria gostou e fez sucesso nos Estados Unidos também. Na internet existem várias versões do que poderia dizer a letra do Freddie Mercury. Só que arte, né, ainda mais uma obra de arte como essa música, ela é muito relativa, assim, né? Cada um enxerga de uma maneira, cada um tem uma visão. Deixa aí nos comentários o que você acha que se trata a letra de Bohemian Rhapsody. A gente acha aqui que é sobre um crime passional, né? Que eu acho que é a ideia mais lógica ali. O cara tá se despedindo da mãe, dizendo eu fiz bobagem, mas eu não posso continuar aqui e tudo mais. Mas deixa aí no comentário que a gente quer saber. O que você acha que quer dizer a letra? Em 1974, antes da turnê do 3º disco, o Brian May fez uma gravação cover do hino nacional da Inglaterra, God Save the Queen, utilizando uma base de piano. Quando eles foram gravar o 4º disco, eles utilizaram essa base de piano e adicionaram ali algumas camadas de guitarra. Inclusive o Brian brinca com a guitarra fazendo sons de instrumentos de sopro. A banda também quis brincar com um duplo sentido que existe nessa frase God Save the Queen, né? Deus salve a rainha do hino e Deus salve o Queen, a banda. A partir desse momento a música seria utilizada para encerrar todos os shows do Queen como uma música de despedida.